E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais famosas, mais emocionantes e, incrivelmente, mais debatidas de todo o texto bíblico. A gente está falando do Evangelho de João, especificamente do capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, a história da mulher apanhada em adultério. Olha, tem uma riqueza teológica absurda aqui e, de quebra, um mistério histórico que é um prato cheio para quem gosta de investigar. A forma como esse texto chegou até a gente é literalmente tão surpreendente quanto a mensagem dele. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje cobre 5 tópicos. 1. A mulher adúltera. 2. A armadilha e a graça. 3. O perdão e a lei. 4. O mistério dos manuscritos. E para fechar, 5. Tradição oral autêntica. Começando pela seção 1, a mulher adúltera, condenada pelos homens, perdoada por Jesus. Imagina a cena, a gente está bem no pátio do templo. Os escribas de fariseus arrastam uma mulher pega em flagrante e colocam ela no meio de uma multidão, bem na frente de Jesus. A tensão ali dava para ser cortada com uma faca, sabe? O cenário estava todo montado, não só para um julgamento moral, mas para um verdadeiro embate de autoridades. Mas olha só, antes da gente destrinchar esse conflito, eu quero plantar uma sementinha na cabeça de vocês. E se essa história, super famosa, originalmente nem fizesse parte do Evangelho de João? Pois é. Guarda essa provocação aí, porque mais pra frente a gente vai entrar num trabalho de detetive textual que muda completamente a forma como muita gente enxerga esse texto. Voltando para a parte teológica da coisa, o comentarista Hernandes Dias Lopes tem uma frase que resume perfeitamente o coração dessa narrativa. Ele diz, condenada pelos homens, perdoada por Jesus. É o contraste absoluto, né? De um lado, a condenação humana, super implacável e cheia de segundas intenções, do outro, a capacidade divina de perdoar. Isso é o núcleo emocional da história. E isso já nos empurra para a seção 2, a armadilha e a graça. A armadilha e o arrependimento. Porque, vamos ser sinceros, os líderes religiosos não estavam nem aí para a justiça. Era uma cilada pura e simples. Se Jesus falasse apedreja, ele quebrava a lei romana. Se ele falasse solta, ele estava desrespeitando a lei de Moisés. Era um verdadeiro beco sem saída. E é aí que entra uma observação fantástica do estudioso Matthew Henry. Ele aponta que, no meio dessa pressão toda, Cristo não invalidou a lei de Moisés, e em momento nenhum ele passou a mão na cabeça da mulher ou desculpou o erro dela. A grande sacada do Matthew Henry é mostrar que o alvo de Jesus era o arrependimento de todo mundo ali. Ele estendeu misericórdia para a acusada, mas também deu um baita choque de realidade na consciência dos acusadores, mostrando que eles também estavam cheios de pecados. Isso ilustra brilhantemente o contraste de quem estava ali. Pensa comigo, de um lado os fariseus, com a prancheta da lei na mão, usando uma pessoa como isca para encurralar Jesus. Do outro, o próprio Jesus introduzindo uma baita autorreflexão com aquele famoso quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele desmonta a hipocrisia da galera sem dizer que a lei estava errada e ainda dá uma chance de recomeço para a mulher. Sensacional. Agora a gente chega na seção 3. O perdão e a lei. Graça versus ordem política. A multidão vai embora definindo, e ficam só Jesus e a mulher. Aí ele solta aquela frase fortíssima, nem eu te condeno. O detalhe é que essas 4 palavras geraram debates teológicos gigantescos ao longo dos séculos. O que isso significa na prática? Ele estava abolindo as leis e punições civis? Para a gente entender esse debate, é legal olhar para João Calvino. O Calvino era bem rígido em relação a isso. Ele argumentava que a absorção ali era 100% espiritual. Ou seja, Cristo estava agindo como o Salvador que perdoa os pecados diante de Deus e não como um juiz terreno querendo cancelar as leis civis de punição. Na verdade, estudiosos como Calvino usavam isso para bater de frente com outras teologias da época. Para ele, a graça não era um passe livre ou um salvo-conduto para as consequências dos atos da pessoa. Aquele finalzinho, vai não peques mais, era o ponto de partida para uma vida nova e transformada, não uma licença para ignorar a lei e a ordem. Bom, agora a gente vira a chave. Lembra daquela provocação que eu fiz lá no começo? Então, vamos para a seção 4, o mistério dos manuscritos. Uma história de detetive histórica. Vamos investigar o que está por trás das cortinas desses versículos. Mas antes, a gente precisa saber o que é crítica textual. De forma bem simples, é uma ciência muito minuciosa. Pensa que você tem que montar um quebra-cabeça enorme, usando milhares de cópias feitas à mão ao longo de centenas de anos. Nesses anos todos, os copistas erravam, pulavam palavras, botavam notas. A crítica textual tenta limpar tudo isso para chegar no texto mais próximo possível do original.
E quando aplicam essa ciência na história da mulher adúltera, o negócio fica fascinante. As evidências de que isso não estava no evangelho original de João são fortíssimos. A história simplesmente não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. Não está nas primeiras traduções cóptas e siríacas. O vocabulário é bem diferente do estilo que João usava. E, para completar, se você ler direto do capítulo 7, versículo 52, para o capítulo 8, versículo 12, a história flui perfeitamente, como se nada tivesse sido cortado. E não pensem que isso é invenção de acadêmico moderno, não, tá? Os próprios copistas lá da antiguidade já achavam esse pedaço meio suspeito. Em vários manuscritos antigos, os escribas até copiavam a história, mas colocavam símbolos gráficos do lado, tipo um asterisco ou um óbelo. Era o jeito deles de deixar um recado para as próximas gerações. Ó, essa parte aqui é meio duvidosa no texto de João. Olha, essa tabela aqui mostra um dos detalhes mais malucos dessa história. Ela era uma narrativa flutuante. Os copistas sabiam da história, sabiam que ela era super importante, mas não faziam a menor ideia de onde colocar. No texto tradicional que a gente usa, está depois de João 7,52, mas em outros manuscritos está espalhada por outros capítulos de João, ou lá no finalzinho do livro, e pasmem, teve um grupo de manuscritos que enfiou a história no Evangelho de Lucas. Sensacional, né? Então a gente chega na seção 5, Tradição Oral Autêntica. Uma história verdadeira que encontrou um lar. Afinal, com essa confusão toda, a gente deve jogar a história fora? De jeito nenhum. O consenso entre os estudiosos é bem claro. Mesmo que o apóstolo João não tenha escrito esse trecho com a própria mão, não é uma falsificação. Longe disso. É um fragmento autêntico e super antigo da tradição oral sobre a vida de Jesus. Era uma memória muito forte que os primeiros cristãos faziam questão de manter viva. E como isso foi parar nas nossas Bíblias? É um processo quase orgânico. Primeiro, a galera contava a história de boca em boca, ensinando sobre a misericórdia de Cristo. Depois, algum escriba deve ter achado que essa história era o exemplo perfeito para ilustrar uma fala de Jesus que vem logo em seguida em João 8,15, que é "Eu a ninguém julgo". Aí, ele anotou na margem do pergaminho. Com o passar do tempo e das cópias, a anotação da margem acabou virando parte do texto principal. Ah, e lembra que eu falei do pessoal que colocou em Lucas? Alguns estudiosos hoje acham que faz todo sentido. O vocabulário e o foco na graça com as pessoas rejeitadas tem muito mais a cara de Lucas. Se você ler logo depois de Lucas 21:38, até o cenário do Monte das Oliveiras e o ritmo batem perfeitamente. É de explodir a cabeça. Para amarrar tudo isso, fica a grande reflexão. Como é que um fragmento de história que era contado boca a boca e não tinha nem lugar fixo no papel, sobreviveu séculos a fio e se tornou uma das demonstrações de graça mais poderosas que a gente conhece? Essa odisseia histórica toda só mostra que uma mensagem verdadeira e transformadora é muito maior que a tinta e o papiro. É algo para a gente pensar, né? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa nossa análise. Um abraço e até a próxima.